Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Baidene Studio e no prédio da Baidene Studio propriamente dito. Vamos dar aquela atualizada hoje nos projetos. De vez em quando é legal fazer uma coisa um pouquinho diferente, além dos carros que a gente filma, né? Então convido vocês para dar uma volta e entender um pouco mais o que avançou, o que ainda está esperando algum detalhe, enfim, dá uma volta aqui no galpão de baixo, como eu chamo, que nós temos 2 galpões, e dar um passeio, entender como é que estão os projetos atualmente. Vamos lá? Então vamos lá, esse é o portão de entrada, a gente pode adentrar com alguns carros e vamos começar do começo, né? Quero mostrar uma curiosidade para vocês. Tá vendo essas caixas todas aqui? No mesmo padrão, com as escritas, com as fitas vermelhas ali para selarem elas. Isso daqui é um lote de peças que a gente recebeu esses dias. A gente catalogou tudo, analisou tudo, separou por gênero, por peça A, peça B, peça C, porque volta e meia tem pessoas que contatam a Baidene Studio e falam, olha, eu tenho um lote de peças, seja de uma loja fechada, uma concessionária fechada, a gente negocia isso e traz para dentro, para que a gente possa usar nos carros, né? Então, essas peças elas não são para venda. Nós temos a Baidene Parts, que são peças que nós temos continuidade, né? Quantas peças quiserem. Aqui não, são aquelas peças de garimpo e nós colocamos esse estoque, nós guardamos e montamos nos carros. É uma pergunta até curiosa, as pessoas falam, Deni, onde você arruma peça? Então, peças originais, genuínas, vêm proveniente desses lotes de peça. Dá uma olhada naquele lado ali, ó, o que nós temos de roda, né? Isso chegou junto com o nosso lote de peças. Então a gente tem aqui, né, de tudo um pouco, né? Temos pingo d'água, temos ali uma Orbital Aro 14 original, que é rara, né, o login aí. Tem que restaurar elas, porém, Orbital 14 não tá fácil de encontrar. Um monte aqui de BBS, uma pilha grande de BBS também, genuína, original. Temos até essa roda aqui, que o pessoal chama de bananinha, que vai no Santana, né, que vai na Paraty Surf. Então, peças. Chegou, a gente deu uma organizada, né, tudo bonitinho e a organização é muito primoroso para mim. E agora nós vamos estocar nos devidos lugares. Carros, vamos lá. Passat iraquiano aqui do meu amigo, irmão Fernando Almeida. Esse Passat está aqui para fazer uma revisão, os para-choques estão sendo pintados novamente. Depois nós vamos dar uma lavada, uma embelezada, uma lustrada, deixar bonitinho nos trinques. E aí ele pode seguir para a casa dele. Curitiba, gosto muito de ir lá. Aqui nesse canto nós temos o famoso Opala. Eu acho que dá para mostrar um pouco mais dele. Vocês viram ele esses dias lá fora, desmontadão, no sol, né, fazendo uma etapa de curagem, né, vamos dizer assim, uma etapa de cura do material. Agora ele está aqui dentro porque nós vamos começar a montar direção, freio, as rodas estão pintadas, os pneus já chegaram, uns Yokohama 295 na traseira, 215 na dianteira, vocês vão ver algo mais já. Então ele está aqui ainda fazendo com que o material da pintura ainda deixe expandir um pouco do solvente para que a gente, enfim, possa fazer o polimento, né, lixar, deixar ele liso, que esse carro conta com 9 demão de verniz, e deixar ele liso igual um vidro. São processos e etapas que estão por vir aí. O cofre do motor, aquele dia ele não estava pintado. Hoje ele já tem pintura. Só para entender o grau de preciosismo, parafusinho com arruela usinada, já está com a direção elétrica, o quadro, né? Então essa parte do motor aqui falta polir ela e depois nós vamos receber o coração aí, que é um belo do motor que esse carro vai rodar aí pelas ruas. Então o nosso Opalão aí. Aqui desse lado, um Uno Turbo. Nós vamos fazer um trabalho de pintura nesse carro. Um carro que é muito íntegro, mas tem detalhezinhos de pintura. É raro poder fazer esse trabalho, porque a maioria dos carros tem um encostado, tem um ferrugem, tem um podre. Como tem uma sintonia muito grande com o dono desse carro, e ele sempre compra umas peças, vai dar para fazer um trabalho bem legal aqui.
Um GTI que nós restauramos esse carro em 2014 ou 15, pessoal. Ele ficou com a pessoa até então. Agora ele foi comprado por um outro amigo, nós vamos dar uma atualizada. Pintura de friso de novo, estamos mexendo com a tapeçaria, algumas peças serão substituídas. Um belo de um carro, vejam só, 11 anos restaurado, hein? E ele ainda está no nosso radar, a gente ainda cuida. Aqui em cima temos uma Paraty GLS, aguardando o início dos trabalhos. E aqui em cima temos um Cadete GSI, um vermelho bem raro, que é o vermelho BAC, que também está aguardando um trabalho. Por falar nisso, dá uma olhada que beleza isso daqui, né? Os duplicadores de vaga da E-Master. Olha o que a gente consegue fazer com a oficina. Espaço é algo que custa, né? Algo que a gente precisa quando trabalha com carro ou quando tem carros por coleção, por gostar, enfim. Então de 2 vagas a gente formou 4 vagas, né? Se você fosse alugar um lugar para guardar carro, por exemplo, quanto iria pagar, no caso de 2 vagas aqui? Talvez vale mais a pena pagar uma parcela por mês e ter um duplicador da E-Master na sua garagem ou na sua oficina. Um produto muito robusto, muito bonito, com uma engenharia aqui em que você tem dois pilares na parte dianteira. Você pode abrir as portas do carro, dê uma olhada aqui. Você pode abrir a porta do carro e ele não vai pegar em pilar nenhum. Então, veja só, você abre a porta inteira do carro para que você possa entrar, acessar. Aqui o comando dele, né? Pra gente subir e descer, fica aqui bonitinho, de pezinho aí. Então, E-Master, elevadores, duplicadores. Muito, muito legal, muito joia. Um equipamento que ajuda muito. Ah, dá uma olhada, ó. Posso andar aqui embaixo numa boa, tá? Limitação de espaço dele ainda só mais um pouquinho. É que a gente quis deixar ele nessa altura aqui, que você regule, para nós é o suficiente. Temos aqui um trio de azul Mônaco, né? Temos aqui o nosso Nick, esse GTI e o outro GTI. Vamos começar aqui pelo Nick. Nosso Nick está na seguinte situação. Lanternas, a traseira toda montada, porque isso é uma peça montada por dentro, né? Ajustados os gaps, vidro montado, ele não vai nessa moldura, e sim no quadro original do carro. Temos antena, temos forro de teto. Os vidros laterais aqui, né, tá faltando o vidro aqui, né, porque nós estamos trabalhando o tamanho dele. O corte que tinha no vidro não era muito ideal, ele era fora de simetria com a coluna. A gente está fazendo vidros novos para ele. As rodas ainda virão, as rodas dos meus amigos lá da Taluda. Essas rodas aqui não são rodas que ficarão no carro, mas é as rodas que vieram nele. Eu acho que a grande pérola da situação é o cofre do motor, né? Nós estamos com o motor totalmente montado, com mangueiras de respiro, mangueiras de lubrificação, linha de combustível. Aqui está tudo absolutamente pronto para o meu amigo Chris Power vir aqui, provavelmente na semana que vem, e a gente roncar essa belezinha aqui. Então a gente deixa tudo no jeito, é legal porque tem uma sintonia. Dani vai estar daquele jeito, né? O Chris já sintoniza com a gente, onde que vai ser a caixa de fusível, onde vai ser o chicote, e a gente deixa tudo prontinho para ele, né? A gente constrói pressurização, faz ela em alumínio, solda para que ela fique fixa. E essa cor foi uma cor escolhida para fazer um contraste com o azul Mônaco, pessoal. É isso mesmo, é uma cor proposital para quando você abrir o capô, você ter aquele impacto. No momento, estamos trabalhando, instalando a partida frio, o recirculador de ar-condicionado, o reservatório de vácuo ali naquele cantinho. Depois vai aquela tampa de acabamento aqui, que vai encaixada nessas esperas, que já foi montada na funilaria, para que a gente tenha um acabamento no cofre do carro. Faróis, piscas, farol de milha. Essa frente aqui é um encaixadão inteiro, né? Então, e notem o nosso desafio, dá uma olhada, ó. Não pega, mas está passando coisa de talvez 10 milímetros, e olhe lá. Aqui também, aqui ficou bem pertinho mesmo do farol. Então esse carro, o grande desafio desse carro é você fazer as coisas todas caberem aí nesse cofre. Afinal ele é encurtado, né? Ele é um carro que foi encurtado em cima do nosso Gol. Então, para acomodar tudo, ainda mais colocar algumas coisas a mais, no caso turbo e tudo mais, a gente teve esse desafio. Dentro do carro, nós já temos montado o painel. Nós já colocamos o painel de instrumentos. Painel de instrumentos, almofada ou tabelier, né? Como queiram.
O forro do teto já está aqui também, estamos usando o do GTI. Comando de ar-condicionado, o volante tem esse emblema da PAG, provavelmente vai colocar um 4 bolas numa harmonia e discussão com o dono. Já colocamos os chicotes de fiação. Chicotes, pessoal, é algo que tem que vir primeiro no carro. Primeiro que, quando ele está nessa fase montada, quando eu digo primeiro assim, parte mecânica, antes de colocar o motor, parte elétrica do carro, né, as partes de porta, de chicote elétrico, alguma coisa assim, som, colocar antes da tapeçaria. Você tem a chance de organizar bem e você faz a sequência normal, né, do trabalho. Então, exceto que haja algum retrabalho, alguma coisinha que tem que fazer depois, mas colocar os chicotes antes é muito melhor. Você tem aí acessibilidade total, fixação, depois tem que ficar puxando a tapeçaria, coisa do tipo aí, então essa fase é a melhor fase. E aí, uma vez que tem toda essa parte montada, roncar, ele tá com escapamento, tudo certinho, tá com bomba atrás, tá com todo o kit pronto. Então a gente vai ligar a injeção eletrônica, fazer funcionar, e aí depois ele pode seguir para a tapeçaria brava. Vamos aqui do lado ver o segundo da nossa sequência de Mônacos. Vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui dentro do nosso GTI azul Mônaco. Quando eu falei de chicote, a gente instalou todas as mantas aí no carro e já estão instalando caixa de fusíveis e os chicotes pertencentes a essa parte antes de montar tudo. Também temos instalado os feltros. Olha que bacana esses feltros betumados. Isso aqui está disponível na nossa loja, tá, pessoal? baideneparts.com.br. Os feltros exatamente igual ao original, que vai fazer com que seu carro tenha aquela acústica bacana por dentro. A parte traseira do carro, com as mantas todas instaladas, aqui dentro também. Já o teto com uma manta que é diferente um pouco. São dois tipos de manta que a gente utiliza nos carros. Essa daqui, ela tem uma acústica um pouco mais abafada. Essa daqui já tem uma manta asfáltica com essa proteção de alumínio, que ela já foca um pouco mais em lance com temperatura. Aqui no assoalho já foi aplicar as mantas para fazer a vedação do carro conforme original, só que a gente não usa mais asfáltica, usamos essa aluminizada pintada igual era originalmente, que tem uma performance melhor. É aí que entra a proposta de melhorar o carro, né? Bom, por fora, carroceria pintada, carroceria feito pré-polimento desmontado, portas e tampas todas ajustadas. Ele vai fazer essa fase agora de chicote e nós vamos depois entrar na parte de mecânica e assim vamos embora subsequente. Cofre do motor, um verniz semibrilho, tudo prontinho, assim como o capô. Os chicotes virão agora nas rotas originais para depois a gente poder montar o powertrain e encaixar aí dentro. Segundo da nossa trio de Mônaco, agora vamos aqui nesse aqui que já é um GTI totalmente pronto, restaurado há 2 anos, que veio aqui para a gente fazer uma revisão. Nós fazemos as revisões dos nossos carros igual um carro de concessionária. A gente fez, a gente cuida, a gente é responsável. Não é assim, o carro foi feito, do portão para fora acabou o nosso trabalho. Não, senhor. Do portão para fora continua o nosso trabalho. Não importa se o carro troque de dono ou não. Às vezes um carro é vendido e aí a pessoa que comprou aquele carro, ele ainda contempla com as garantias e com as manutenções que a Baidene Studio se compromete a fazer. Então esse carro é de um amigo, foi feito já há 2 anos, temos um outro Passat dele aqui em andamento, e trocar o óleo, trocar o filtro, olhar os freios. O carro rodou muito pouco. Porém, esse lance de rodar pouco não é sinônimo que você fala, não, tá tudo novinho. Não, não, o tempo degrada as coisas. Então, tem que cuidar. Parado, tem que cuidar. Então, eu dei uma volta no carro, eu percebi ali um ruidinho ou outro, nós vamos dar um ataque nesse ruidinho. Então, assim, um carro tá lindo, tá íntegro, muito bem cuidado, parabéns ao dono. Depois nós vamos dar uma lustradinha, uma lavada, e ele volta para casa dele todo revisadinho, esse belíssimo GTI azul Mônaco. Olha que legal aqui desse lado, né? Os nossos câmbios, todos revisados, tudo colocado aqui numa sequência bonitinho, organizadinho.
as nossas peças que foram para pintura eletrostática também. Tá um pouco empoeirado que não tem como, né? Mas tá tudo aqui já direitinho para a gente poder montar nos carros. A gente pega aqui os tubos, né, de refrigeração que passa atrás do motor. E eles vêm, não vem zincado legal assim, manda zincar de novo, para ficar realmente bonito e perfeito, tá vendo? Tem vários aí que nós vamos dissolver na montagem. Passando aqui por essa ala, nós vamos para uma dupla aqui de vermelho estilos. Esse aqui é um carro bastante íntegro e original, de um amigo que frequenta aqui. É um carro usadão, com as marcas do tempo, picadinho, friso com detalhinho, tá vendo aqui de abrir porta, aquela coisa crucial, né, dos carros. Porém é um carro bastante original, tem até um plastiquinho aqui ainda, é um carro bem originalzão. Ombreira descolando, que é muito crítico desses carros, mas tá com corvinha original. Enfim, ele tem lá um GTI lá Baidene e tem esse aqui também que é um carro que ele gosta, e o carro subiu temperatura e ferveu. E dando um pequeno spoiler, ferveu muitas vezes pode danificar a junta de cabeçote, misturar água no óleo, e aí tem que tirar o cabeçote, aplanar ele, né, tirar o mínimo necessário, montar bonitinho e aí ver a parte de temperatura de radiador, o que pode ter provocado isso daí também, né? Se queimou junta ou faltou arrefecimento. E aí volta para a garagem. Aqui nós temos um outro vermelho estilos GTI. É um GTS, um GTI, até é legal de ver as cores perto, unidas assim. Esse carro está nos finalmente de teste para ser entregue. Então eu costumo rodar com os carros e validar o trabalho que a Baidene Studio faz. Então, mais à frente um pouco a gente mostra um vídeo dele. Tá aí um GTI quase pronto para voltar para casa. Esse carro aqui é um GTI Cinza Spectros, que também a gente já trabalhou nele algumas vezes, desde 2015 ou 14, ele teve alguns donos, né? Então é um carro que a gente mexeu nele lá atrás, e aí ele acaba, troca o dono, a pessoa liga, fala, Deni, tem uma manutenção para fazer, alguma coisa, vamos lá, vamos dar uma olhada nele. Aqui desse lado, vamos lá. Temos aqui as nossas ferramentas, aproveitando da Wonder. O carrinho tá um pouquinho assim, bagunçadinho, porque estão trabalhando, né, pessoal? Então o nosso mecânico aqui usando todas as ferramentas da Wonder, assim como o carrinho, né? Um carrinho que tem aí 7 gavetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para você acomodar tudo que você precisar aí na parte mecânica. Essa bancadinha aqui, olha que legal. Ela é muito simples, mas ela ajuda muito. O Wonder também. Então o mecânico está desmontando alguma coisa aí do carro, só o mecânico, qualquer tipo de trabalho, né, com automóvel, o que quer que seja. Aí você tem ela do seu lado aqui, levinha, prática, coloca as coisas, tá montando, tira, põe e assim vai. Esse carro, a gente está fazendo também uma revisão nele. E aí na revisão o dono gosta muito do preciosismo, tava com o reservatório preto, ele pediu para colocar esse amarelo. Nós estamos colocando um papelão de radiador original e ele vai ganhar um som, uma sonzeira aí também, um som dos anos 90, uns Pioneer da vida. Só. Então, meia dúzia de item, mas que temos que cuidar. Aqui temos um Passat TS, um carro que está caminhando para tapeçaria. Já funciona, tem a parte externa toda montada, os vidros verde, retrovisor aí da BMW, retrovisor bem anos 90 aí, as pessoas que viveram intensamente os anos 90 talvez se lembrem desse retrovisor. Qual que é a pegada desse carro aqui? O dono dele é uma pessoa muito nostálgica, assim, quando ele era mais molecão, lá dos anos 90. Então se você parar para olhar, ele vai ter traços dessa época. Pneus Firehawk, rodas da Variante 2. Quem se lembra dessa roda aí? Hã? Uma roda que todo mundo usava naquela época, rodas da Variante 2. Ele quis fazer um detalhe aqui puxado para Dacon da vida, né? Lanternas de posição na lateral, tanto atrás quanto na frente. Vermelha atrás e laranja na frente. Os para-choques com borrachão e pintaram na cor do carro. Tudo frisado. O que é frisado? A galera mais jovem aí. Tudo que era cromado passava para preto. Friso aqui é cromado, passado para preto. Frisos dos vidros
tudo pintado de preto. E aí, atravessando até aí a sintonia com os anos 90, acompanhando a mecânica do carro, também preta, que ele gosta muito dos detalhes preto. Ô Dene, mas a mecânica é toda moderna. Sim, para que o carro funcione melhor. Então, as estéticas do carro estão daquela época, mas a mecânica moderna. Esse carro, quando chegou, ele tinha nitro, ele tinha turbo também e era carburado. Então daí a gente restaurou o carro, ele rodou com essa configuração que eu falei e era um carro violentão, ele tem um câmbio preparado ainda. A gente fez toda essa revisão nele para que ele fique melhor de rodar, né, com a injeção eletrônica. Então, aqui vai vir também uma capa, nós vamos fazer o fechamento. Essa lata é uma lata confeccionada por nós. Aqui atrás está o número do chassi normal. Você tem uns parafusos que prendem ela. Você tira ela, tira a pressurização, puxa ela para trás. Se precisar de uma inspeção, alguma coisa do tipo, o número do chassi do Passat está aqui do mesmo jeito. Só está guardadinho atrás da lata aí. E o que mais? Aqui ele tem um detalhe. Eu não me lembro disso, mas, segundo o dono, vamos ver se alguém aí que estão assistindo lembra. O para-choque do Passat levantava-se, ele colocava ele assim, quase que tampando até a parte de baixo da lanterna. Né? O dono dele fala que lá na época que esse carro era um carro da Com, da vida, estendia o para-choque, que ele é pequeno até aqui, e levantava ele. Realmente de longe, quando você olha, você tem a impressão de uma traseira assim, mais levantadinha, mas não é. É o para-choque que está entregando essa situação. E dentro dele, não diferente lá dos anos 90, ele já tinha esses relógios, porém de uma forma colocada ali, não organizada, vamos dizer assim. E a ideia foi colocar tudo o que ele desejava, conforme era naquela época. Então daí, o volante não vai ser esse, é um volante de época também. E aí a gente fez uma régua, né? Meu amigo Eduardo DS Custom fez uma régua aqui e fez o alojamento dos reloginhos, todos eles bem bonitinho, bem legal. Assim como o alojamento aqui também, aí foi uma ideia minha. Então, colocamos aqui o contagiro, que é uma coisa assim, carro de corrida, o contagiro é o que manda, né? Você pega uma Porsche da vida, o contagiro está no meio, velocidade, parece que fica no segundo plano. A FT, aqui a Nano, né, para ver, e aqui tem o famoso Shift Light, né? Vamos ver se ele vai dar uma acendida aqui na hora que liga. Olha lá, deu uma piscada ali. É o famoso Shift Light que acompanha o Altimeter. Detalhe, tudo da linha Altimeter mesmo. É um relógio nobre, muito conhecido, americano. Aí, botões. Pisca-alerta. Um botão aqui para ligar e desligar a direção elétrica. Um botão de farol, um botão de lanterna. Só. Seta. Limpadores no Passat fica aqui. Então a ideia era otimizar, deixar limpão, como se fosse mesmo um carro de pista, um carro de corrida, um carro de rua, fuçadão, anos 90, essa que era a ideia. Duplas de saveiro, temos aqui duas saveiros bastante customizadas. Essa foi feita um trabalho numa versão GTI, ela está aqui porque aconteceu um raladinho no para-choque dianteiro, a gente vai retocar, pintar e também para fazer a revisão mecânica, assim como aquele Gol GTI. Então dá uma olhada que a gente apronta aí, né? Qual é a diferença dessa tampa traseira para a tampa do Massaveiro? Eu não vou falar. Aqueles que souberem, comenta aí. E a gente representou como se fosse um Massaveiro mesmo, né? 2000, Massaveiro mesmo não, Massaveiro GTI. A lanterna fumê, o para-choque de Paraty, a ponteira dupla. Depois a gente vai gravar esse carro para vocês verem melhor. E o nosso projeto Miami aqui, que será exportado de um amigo que também mora por lá. Nós estamos escolhendo madeira, é um marfim mesmo, nobre, muito nobre, uma madeira trabalhada por um artesão que é um amigo nosso, o João, é uma pessoa que faz um trabalho legal pra gente. E
a cor ficou jóia, contrastante com o assoalho da caçamba. Vai ganhar verniz, vai ganhar nossos talentos aí com certeza. Estamos discutindo tapeçaria, então a gente pega aqui algumas linhas de tecido e vamos tentar encontrar algo que fique condizente com a interna do carro, como a gente está trabalhando ainda, eu e o Márcio. As rodas do carro estão acompanhando uma menção a frisinho, né? O verde desse carro é uma cor de Aston Martin. Obviamente o carro vai andar mais baixo. Ela está ainda sendo montada e você só deve baixar o carro mesmo na altura que você quer, quando tiver todo o peso embutido nele. A mecânica, também na semana que vem nós vamos partir ela. Falta colocar o painel, falta colocar detalhes do ar-condicionado e aí fogo no motor, igual o Nick. Temos um Gol GTI preto, muito cobiçado, né? Pessoal falando bastante de Gol GTI preto no ponto de mandar para fazer a tapeçaria. Já tem painel, já tem aqui os botõezinhos posicionados, tudo no saquinho para preservar, para não ralar. Temos volante, temos os paradrapos de assoalho ali, temos os feltros lá que eu mencionei montados. Bora montar a tapeçaria dele e começar a testar o carro. Restaurado inteiro. Aqui nós temos um box de montagem. Aqui a nossa parceira Wonder sempre presente também, com tudo que a gente precisa para trabalhar. E esse box de montagem, a gente coloca o carro nessa plataforma E-Master, que vocês podem também encontrá-la ao acessar o site da E-Master, Instagram, redes sociais. É uma plataforma que, na verdade, ela é utilizada em auto center para levantar o carro nessa posição. E a gente fez uma pequena adaptação para que ela possa levantar o carro com os pneus e ele fique numa altura de montagem que você tem ergonomia e que você tem visão do carro. Você pode levantar o carro e colocar ele na altura que você precisa, para que você tenha mais ângulo de visão, de vista mesmo, e você consiga realmente ajustar, bater o olho e deixar tudo muito perfeito e muito harmônico. Tá aqui os frisos laterais, né? Os nossos frisos nas cores padrão do Gol GTI, que a gente chama aqui de prata aplique, o cinza aplique. Muitas pessoas me ligam perguntando qual é o nome dessa cor. Isso aqui não tem nome, isso aqui tinha um código na época. Você comprava a lata de tinta na concessionária, para você ter ideia. E a gente, em cima de peças originais, que temos guardado aqui peças sem uso, a gente desenvolveu e deixou no nosso próprio laboratório as cores formuladas. Frisos laterais, para-choque traseiro, para-choque dianteiro e vamos começar a montagem do kit de aplique. Esse carro já tem vidros montados, borrachas, forro de teto, ou seja, eu costumo dizer que a parte superior do carro está toda montada. Aí aqui a gente tem aqui os faróis, lanterna, algumas coisas que ainda serão... nós estamos selecionando se vai montar, se vai jogar fora, enfim. Temos aqui o kit de alumínio, também disponíveis na Bardini Parts. Traseiro, os dianteiros, né? Usa-se essas travinhas aqui, nós usamos ela igualzinho original. No nosso kit que você pode encontrar na Bardini Parts também vai com esse kit para você montar e deixar o carro igualzinho da época. Vamos lá dar mais um giro. Vamos encostar para não empoeirar a joia, né? O motor. Bom, vamos lá. Vamos apresentar tudo, é tudo mesmo. Aqui nós temos um Gol GTI azul Mônaco. Estamos com 4 Mônaco, né? 1, 2, 3, 4. E o carro está sendo restaurado por completo, obviamente. E temos a mecânica toda pronta. Bateu na chave e pega. Mecânica, elétrica, suspensão, direção. Tudo montado. Rodas dele estão apenas emprestadas aí no carro, né? Que ainda vai vir as rodas padrão original. Olha isso aqui que legal, ó. Elétrica. Tem que ser tudo
originalzinho, as cores dos fios, cintinha plástica. E elétrica é algo muito importante, porque pode acontecer um incêndio e aí pode acontecer algo muito grave, né, pessoal? Vamos olhar dentro dele aqui. Nós temos lá, aqui dentro dele já, a parte de feltros, tanto corta-fogo quanto assoalho. Aquele painel é um painel de teste que a gente desenvolveu para poder excitar o alternador. E agora ele vai entrar, já foi feito o pré-polimento de carroceria, e agora ele vai entrar na montagem. Vamos pôr vidros, vamos fazer a parte, vamos continuar a nossa sequência. Vamos passar para cá, no nosso canto elétrico aqui, que acontece a parte elétrica dos carros. Então, esse chicote ele está sendo todo montado. Então aqui a gente tem os cuidados com os terminais, que é aqui que tem a continuidade através dos conectores, para que você possa garantir a continuidade da sequência. Tá vendo aqui, ó? Ó, trabalho profissional, ó. Tudo já marcadinho. Usamos as fitas da Adelbras para marcar. Ela pode não só ser uma fita para empapelar, ela pode ser usada para marcar alguma coisa. Aqui, fita isolante da Adelbras para poder unir os chicotes, né? E olha que legal isso, ó. É um mini soprador para o trabalho elétrico. Olha que vantagem, pequenininho, não é aquele grandão. Também da Wonder, muito legal. Bom, temos aqui um Gol GTI preto, que tem vários carros que estão no estágio parecido. Ele está no estágio daquele Mônaco lá. Ele também tem aqui carroceria, parte de vidraçaria montada, parte elétrica, caixa de ar-condicionado, também o motor funciona. Agora ele está na hora de, nós podemos colocar ou a parte de painel, ou podemos fazer um ataque por fora. Depende como que está a pegada de cada posto de trabalho, vamos dizer assim. E para a gente dar uma finalizada e dar uma ênfase, queria mostrar para vocês esse Gol GT. Aqui é o nosso canto de polimento, onde a gente faz o trabalho de acabamento nos carros. Esse carro veio para fazer uma revisão. Foi feito em 2016 ou 2017, alguma coisa assim. Trata-se de um Gol GT preto Onix. E um carro feito também com todo o nosso primor, todo o nosso detalhamento. Apesar de estar aqui no box de polimento, a gente vai mostrar para vocês um pouco de como que está esse carro. Então ele já foi maquinado, foi lavado e tem tudo que diz respeito ao bom e do melhor, né? As posições dos emblemas, tudo logadinho, lanterna, dentro dele, né, pessoal? Olha lá que bacana que tá, já foi feita a higienização interna por dentro. E esse carro, olha que legal, né? A gente colocou retrovisores elétricos do modelo do 87, que é muito difícil, mas o dono do carro, na verdade, trouxe isso pra gente, ele conseguiu garimpar. Então esse carro tem espelho elétrico nessa versão. Poderem de onde que é esse retrovisor? Eu acredito que seja do GTS 87. Eu não tenho informação precisa, mas o GTS 87, ele já contemplou umas coisinhas a mais e talvez seja dele. Ou eu lembro que nós tiramos uma caixa da Metagal. De repente pode ser um acessório, a Metagal colocou para aqueles que queriam colocar um retrovisor elétrico no GTS 87 ou o GT, ou o que quer que seja, com esse retrovisor aqui perto do quebra-vento. Os vidros elétricos, tranquilo, né, de colocar, sem novidade. E ele tem as travas elétricas, que também é uma coisa muito simples, a direção elétrica e o ar-condicionado. Ou seja, temos um Gol GT preto Onix, ar, direção, vidro, trava, espelho. Que é o que mais, hein? Que legal, que bacana que ficou esse carro. Olha o brilho dele, né? Um carro fantástico. A nossa pintura sempre tem esse padrão, casquinha de laranja. Não tem olhinho de peixe, marquinha de lixa, tremida no lateral. Nada. Vamos dar uma olhada aqui no cofre. Uma borrachinha aqui para proteger. O polimento acabou deixando algumas fuligens aqui, óbvio, né? Quando acaba o trabalho,
é feita uma lavagem no carro de novo, é 2 vezes. Uma lavagem por baixo, sem roda, com caixa, um detalhamento mesmo. Depois vem essa lavagem para tirar poeira e aí vamos para os acabamentos de vitrificar e coisa do gênero. Então nós temos aqui o nosso AP 1.8 a álcool, né, como manda todo o nosso figurino aí. O dono resolveu colocar umas capinhas, charmosa pra caramba, acho muito charmoso isso. Assim como o do milho embaixo, tudo pretinho à frente dele, né? Isso aqui, pessoal, ele é algo que se tornou um charme dos carros atualmente, mas na época ele acompanhava os carros de rally, que tinham isso. E também, se você fosse fazer uma viagem, alguma coisa que pudesse bater uma pedra, durante o dia você poderia proteger o seu farol. Coloca a capa com essa cintinha, pronto. E aí, se fosse para tomar uma pedrada, né, não aconteceria. Então, é um componente que é legal, ele dá aquela cara nostalgia, Rossi, CBE, mas tinha função. Tinha uma função também. O que mais? Vamos dar uma olhada aqui num detalhe curioso, que é essa parte do ar-condicionado que eu falei. E esse carro tem um painel de controle, que é o painel para essa configuração, né? Esse comando é para essa configuração que saiu nos Voyage 4 portas argentino e coisas do gênero. Eu já mostrei para vocês que a gente faz um painel de controle adaptado em cima do original, mas aqui é muito raro isso daqui. Isso aqui é o dono do carro que nos ajuda, trouxe para a gente poder executar. Então, às vezes, né, tem algumas pessoas que têm um mimo ali a mais guardado, fala, Deni, coloca aí. Bem como os pneus, né? A gente coloca os pneus de época nos carros também. E aí o carro fica assim com uma cara, né, que acabou de sair da loja, até com os pneus, né, da concessionária. Por falar em pneus, vamos dar uma olhada num pneu legal, aro 17, que eu gosto muito, que nós temos ali na Saveiro que vai para Miami. Vamos dar uma chegada aqui, pessoal. Por falar em pneus, eu queria dar uma dica para vocês de um pneu que a gente usa aqui, que fica muito legal na configuração do aro 17. Para fazer com que o carro ande um pouco mais macio, eu optei por, em alguns casos, colocar um pneu perfil 40, porém 205. O mais comum, assim, que a gente vê por aí, é uns pneus muito, muito baixinhos. E aí você vai comprometer muito o conforto do carro, entortar a roda muito fácil, coisas do gênero. Então, esse pneu da marca Bridgestone, da linha Turanza, ele tem uma construção que, apesar de ser 205, é um pouco mais fechada. O pneu ele varia de marca para marca, tendo essa banda lateral um pouco mais aberta, um pouco mais fechada. E isso aqui fica muito jóia e proporciona que você consiga usar um pneu um pouquinho mais alto, consegue abaixar o carro mais e ele acaba não pegando nos paralamas. Obviamente que tem que saber andar com o carro um pouco mais baixo, né? Mas aí fica uma dica, né, desse pneu que você pode encontrar na Pneu Store. Você pode utilizar o cupom BYDENI e usufruir dos descontos. Não só essa linha de pneus, assim como o Speed Max e Ítaro e outras marcas mais que a Pneu Store oferece para você. Então vocês acessem o site pneustore.com.br, vejam os descontos, forma de pagamento, é Pix, é entrega gratuita, é cartão. Ali você vai encontrar um formato e o pneu ideal para o seu carro. Aqui segue uma dica para quem gosta de um carrinho preparado e gosta do estilo BYDENI, né? Aqueles que querem montar uma roda grande, mas não querem perder tanto conforto. Fica essa dica para que você possa utilizar no seu carro e curtir ele um pouco baixinho, uma roda e Pneu Store. A nossa estrutura conta com prédio muito legal, muito bem generoso de espaço. E aí nós temos esse corredor lateral, que a gente utiliza ele para deixar uns carrinhos aqui fora, para tomar um sol, para secar melhor aí a pintura, que é o caso desse GTI, né? E a gente põe os carros aqui do portão para dentro. Então ele fica totalmente seguro, sempre do portão para dentro. E muitas vezes secar alguma coisa, ter alguma proposta de tomar um solzinho aí, que a natureza nos dá algumas coisas e não cobra. Então você vê uma sequência de Gol GTI, Gol GTI, aqui temos outro Gol GTI vermelho, temos um Gol GTI amarelo e temos um Gol GT vermelho ali.
Então, eu queria dar uma palavra com vocês dizendo o seguinte: por que tudo isso? Esses carros, estamos falando aqui nesse pátio de baixo alguma coisa em torno de 40 carros, 35 carros. Isso aqui é fruto de muita dedicação, muita paixão, de querer aprender, de querer entender, de foco, de ter um time de trabalho bastante competente, ser valorizados. Então, assim, quando vocês vê tudo isso, vocês perguntam, né, como aconteceu, como que acontece. Isso vem desde menino, desde moleque, e as coisas foram acontecendo em cima do que eu sonhava, em cima do que eu queria, em cima do que eu almejava. E o carro sempre fez parte da minha vida, e a ênfase nos Volkswagen é por causa de uma paixão por esses carros quadradinhos. Aos 16 anos lá, eu fiquei babando esses carros nas ruas. Então, queria encerrar esse vídeo falando um pouco desses porquês, né, que às vezes a gente mesmo se cobra ou se interpreta. Então, é isso, pessoal. Dedicação, gostar do que faz, fazer certo, buscar tudo de bom que pode reagir em volta do seu trabalho, e essa receita é infalível. Não importa o que você faça. Se for carro, carro. Se for alguma outra coisa, professor, enfim, não importa. Eu acho que essa que é a receita. Encerrar o vídeo de hoje, by Dene Studio. Love Miami.